Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui mais uma live, da MAPA, hoje nós vamos tocar nos assuntos aqui sobre medidas tributárias na prática. É um tema que a gente já abordou em vários materiais. Quem tiver também dúvidas, quiser ter um aprofundamento maior sobre esse material, é só ir no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Grupo MAPA. Lá a gente tem uma série de materiais, uma série de conteúdos bem legais que a gente fala sobre várias, não só as medidas tributárias, mas também sobre vários e vários outros temas aí da parte trabalhista, da parte de geração de fluxo de caixa, tá bom? Então é super importante. Fazer mais um aviso aqui antes de apresentar o meu parceiro aqui hoje. Na próxima sexta-feira a gente vai ter mais uma live também com o Daniel Negri e o Marlon Terra, que a gente vai falar sobre gestão de fluxo de caixa, que é um tema bastante importante também nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Tá bom? Então, vou me apresentar aqui, meu nome é Rodney Leandro Guardia, eu sou diretor técnico operacional e sócio-diretor da MAPA, e vou passar a palavra aqui para o meu parceiro Neto, que também, Neto, tudo bem? Bom dia aí. Bom dia, Rodney, bom dia a todos aí que nos assistem. Meu nome é Aniceto Neto, na verdade, o pessoal me conhece mais como Neto. Também sou sócio da MAPA, responsável pela parte de tributos estaduais, IPI e ISS. Então, vamos aí nessa live de hoje, vamos falar sobre algumas questões tributárias aí interessantes. Legal, Neto, bom demais. Eu estou aqui com o meu celular também, porque as perguntas vão chegar aqui pelo celular, vai ficar concentrado em mim, tá bom, Neto? Okay. A Carol aí do marketing, ela tá monitorando todos os questionamentos que vocês podem fazer aí no YouTube durante a live. Podem lá fazer as perguntas, eu vou concentrar aqui, vou estar sempre olhando no celular para ver esses questionamentos e vou passando aqui, ou eu mesmo respondo, ou eu vou passando para o Neto também fazer as respostas. Vamos interagir aí, a gente está à disposição, tá bom? Ô Neto, a gente vai falar hoje aqui então sobre as medidas tributárias na prática. A gente dividiu essa live em dois blocos, Eu e o Neto a gente dividiu em dois blocos. A gente vai fazer uma retrospectiva, tá certo? Do que a gente já comentou em outros assuntos, já fizemos material, já comentamos em outras lives. Eu fiz uma live no Instagram sobre isso, há, 3, 4 semanas atrás. São as medidas tributárias. Então a gente vai fazer aqui um reporte sobre isso, que eu acho que é importante para quem não assistiu da outra vez, para a gente recapitular o que aconteceu aí de importante. Então esse vai ser o primeiro bloco. A gente vai demorar aí, uns 10, 15 minutos. Depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre algumas oportunidades que a gente entende que são importantes para as empresas buscarem nesse momento de pandemia para a geração de caixa, porque está muito difícil, Então, essa primeira parte desse primeiro bloco, a gente dividiu o seguinte: nós vamos falar sobre diferimentos tributários, são os tributos que o governo federal principalmente fez de diferimento, que postergou o pagamento. A gente vai falar sobre reduções tributárias. Teve algumas questões aí que o governo reduziu ou colocou como alíquota zero alguns tributos, que é super importante. A gente vai falar sobre parcelamentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é super importante. E, por fim, obrigações acessórias e legais, que são diferimentos de obrigações acessórias, alguns aspectos que são interessantes, Então, para começar, são 4 pilares, então: diferimento, redução tributária, ok? Parcelamento e obrigações acessórias e legais. Então, eu vou começar aqui falando, sobre os diferimentos tributários, Então, no Simples, por exemplo, o que aconteceu com o Simples, Neto? Pode ajudar a gente? Sim. Em relação ao Simples, tivemos diferimento quanto ao pagamento, Em relação devido à pandemia, os tributos apurados no Simples Nacional, eles foram prorrogados. Os tributos federais foram prorrogados por 6 meses. E os tributos estaduais e municipais, que é o ISS e o ICMS, foram prorrogados por 3 meses. Então, nós temos aqui que os vencimentos, eles ficaram da seguinte forma: no período de apuração do mês de março, cuja apuração originária seria no dia 20/4 de 2020, então nos tributos federais eles foram prorrogados para o dia 20/10, ou seja, lá em outubro, no dia 20, vencem os tributos federais. E a parte do ISS, tributo municipal, e o ICMS ficou para o dia 20 de julho, 20/7, desse mesmo período do mês 3. Mês 4,
que o vencimento originário seria dia 20/5. Então, para os tributos federais, ficou diferido para o dia 20/11, e os tributos estaduais e municipais, 20/8, 20 de agosto. Então, é importante comentar que os vencimentos, os meses, né, de apuração, mês 3, mês 4 e mês 5, em relação aos tributos federais, então ficaram postergados para o mês de outubro, novembro e dezembro, ou seja, dia 20, né? E para os tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS, ficaram prorrogados para os dias 20/7, 20/8 e 20/9 de 2020. Tá, legal, Neto. É muito importante isso que você falou, porque como o Simples ele engloba tributos, não só os federais, mas também os municipais e estaduais, é muito importante o que o Neto falou, que tem uma diferenciação entre federal, municipal e estadual. Tá? Então, o federal ficou prorrogado mais para o final do ano, outubro, novembro, dezembro, e os municipais e estaduais ficaram mais recentes. Agora, Neto, é importante falar o seguinte, que o mesmo que vale aí para o Simples Nacional, que você disse, vale para os MEIs também, tá? As datas também aí para outubro, novembro, dezembro, vale para o microempreendedor individual. Então, isso também é super importante a gente fazer esse comentário, ok? Vamos lá, então, seguindo, Neto, eu vou falar aqui sobre o PIS e COFINS. Também já teve a portaria número 139 de 2020, ela veio comentar o seguinte, que os vencimentos do PIS e de COFINS de abril passou para julho, então quem não pagou agora em abril vai pagar em julho, né, esse valor, e o que vence em maio passou para setembro, então até tem um lapso temporal aí no meio, é julho, passa agosto, setembro, tá bom? Então, são 2 vencimentos que foram prorrogados, então isso daí também é muito importante para quem aí está usufruindo desses benefícios de diferimento de tributo. Seguindo aqui, também na mesma portaria número 139 de 2020, o INSS também teve prorrogação, de abril e de maio passou para julho e setembro, a mesma coisa do PIS e da COFINS. Então, o que vencia em abril passou para julho, o que vencia no mês de maio passa para setembro, para o PIS, para a COFINS e para o INSS. Tá bom, Neto? E a gente tem também aí uma questão importante do FGTS, Instrução Normativa número 927, que também saiu agora recente. A gente prorroga os vencimentos aí de abril, de maio, de junho, para a partir de julho. Aí não tem uma data específica, é importante comentar isso, a gente não tem uma data específica. A partir de julho, você pode pagar em até 6 meses. Aí fica a critério, fica a faculdade do contribuinte, então você prorroga os pagamentos da FGTS abril, maio e junho, e a partir de julho você pode fazer o pagamento parcelado em até 6 vezes. Seria julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Por exemplo, eu quero pagar em 3 vezes, tá? Agora tem uma questão, Neto, que muita gente comenta comigo, muitos clientes ligam, muitos parceiros ligam e falam, mas e o imposto de renda e contribuição, Roger, como ficou? Não ficou, não tivemos alteração em relação ao imposto de renda e contribuição social. Todos os vencimentos oriundos desses 2 impostos e contribuições, eles continuam normais, tá? Então, o imposto de renda, acho que até para o governo manter o caixa dele, né, manter essa questão, ele pode continuar pagando, porque não tem diferimento. Infelizmente, não teve diferimento para isso. Legal? Então, esse primeiro pilar que a gente comentou, o pilar das postergações tributárias, e a gente já concluiu. Então, não tem mais nenhuma questão de postergação na esfera das portarias, das instruções normativas. O segundo pilar são sobre reduções tributárias, e hoje teve uma questão importante que eu vou comentar aqui, uma decisão, porque tudo no Brasil acaba sendo judicializado, né? A gente teve uma alteração que eu vou comentar já já. Então, nas reduções tributárias, a gente tem o seguinte: para qualquer tipo de imposto de importação, mas isso é muito específico, são aquelas empresas que importam, né, produtos que são para combate do Covid. Então, qualquer tipo de importação que a gente faça, que a empresa faça, que tenha como destino final o combate ao Covid-19, os impostos de importação estão suspensos temporariamente, tá? Então o governo deu uma suspensão, isso está na resolução da CAMEX número 17 de 2020. Então também é importante para quem participa desse mercado saber que tem essa redução. Também ficou reduzido a zero, através da portaria número 10.285 de 2020, qualquer alíquota de IPI também destinada ao combate aí do Covid-19. Então, tudo que está destinado, né, Neto, aí você pode falar com mais propriedade,
a gente tem aí a redução, ok? Em relação a isso, é importante comentar, mas pena que só está sendo aplicado porque de fato é uma questão essencial, né? Que está se aplicando o princípio da essencialidade aqui, né? Bom seria se isso alcançasse outros produtos que também são essenciais, mas a princípio foram só apenas esses os produtos beneficiados com esse princípio, né, que a gente chama de essencialidade. Legal, tá bom, Neto, legal, importante comentário aí. Agora, o que eu estava falando, hoje, agora cedo, teve uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é aqui de Brasília, que é super importante, ó. O INSS, a gente teve, como a gente comentou agora há pouco, a gente teve uma postergação do prazo do pagamento do INSS, mas também teve uma redução de 50% das contribuições do Sistema S, aquele que você paga para o Sebrae, SESB, Senat, etc. Então ficou reduzido, o governo reduziu, então ia ficar menor o tributo durante 90 dias. Isso já estava valendo, a gente tem muitos clientes que usufruíram desse benefício, mas hoje cedo, então está judicializado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele suspendeu isso, então a gente tem que dar uma olhadinha nos próximos dias como vai ficar, se isso vai ser cassado, né? Mas eles alegam que isso ia prejudicar o Sistema S, nessa redução de 50%. Então, para quem já fez, está feito, agora a gente acha que tem que esperar os próximos dias para ver como vai ser a decisão. Isso foi muito recente, foi um pouquinho antes da live agora que o TRF da Primeira Região, né, suspendeu. A gente sempre está postando no nosso site. Se você não é cadastrado no nosso site, você entrar no nosso site www.mapa.com.br, lá tem um newsletter, você se cadastra lá, você vai receber sempre os nossos informativos. Então a gente vai estar sempre fazendo esses comentários, inclusive sobre essa questão do Sistema S, é importante você se cadastrar lá. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, né? Também no nosso Facebook, sempre Grupo Mapa, você consegue se cadastrar lá e você vai conseguir acompanhar a resolução desses problemas, tá? E por fim, também na suspensão, Neto, queria que você também me ajudasse a comentar sobre isso. O IOF, a gente teve a suspensão do Imposto sobre Operação Financeira, como tem muitas empresas nesse momento utilizando de financiamentos bancários, até alguns fornecidos pelo governo, né? O Manuel aqui, que é nosso sócio, tem feito muitos vídeos, muitos conteúdos muito importantes, que está lá também no nosso canal do YouTube, sobre essas questões. Então, o governo, entre os dias 3 de abril e 3 de julho, nesse inteirinho de tempo, né, o governo suspendeu a cobrança do IOF. Então, também está suspenso. Todos os contratos vigentes entre 3 de abril e 3 de julho tá suspenso o pagamento do IOF, né, Neto? Você quer complementar alguma coisa nisso? Então, um dos intuitos dessa suspensão, Rodney, é exatamente o barateamento do crédito, né? Porque muitas empresas vão ter que recorrer a essa modalidade financeira. Então, ele veio para baratear o crédito. Mas aqui é importante comentar o seguinte, que aquelas empresas que precisam resolver uma questão principalmente a questão dos mútuos entre empresas ou entre sócio e empresas, pode aproveitar essa janela de intervalo, né, para poder ficar com o IOF suspenso nessas operações de mútuo. Eu acho que aqui é uma oportunidade, abriu-se uma janela para poder as empresas se utilizarem dessa janela temporal aí. Eu acho que é importante, né, a gente comentar que são para contratos firmados entre 3 de abril e 3 de julho. Eu tenho um financiamento mútuo entre empresas aí que eu tinha feito em 2018, que está em aberto até hoje. Aí não tem validade, porque são contratos firmados entre essa parte, né? Então, se você está precisando de um financiamento agora entre empresas do mesmo grupo, hoje, para pagar no mês que vem, você pode fazer, como o Neto está dizendo, é uma oportunidade interessante para que não se pague esse IOF, que acaba sendo caro, né? Você paga entre 1,5% e 2% sobre o valor da operação de IOF, então é um impacto relevante aí que as empresas têm que estar atentas para se beneficiar disso. Neto, vamos lá para o terceiro pilar, tá certo? Sobre parcelamentos. Tem até uma pergunta aqui, eu já vou responder essa pergunta sobre o parcelamento, que foi feito pelo Paulo Santos, a Carol já me mandou aqui. Assim que a gente comentar esse pilar, a gente já faz a resposta dessa questão.
Então é o seguinte, fica suspenso também por 90 dias a exclusão de inadimplentes de parcelamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, que é a pergunta exata do Paulo Santos. Ele fez a seguinte pergunta, Neto: se eu fiz um parcelamento de tributos, como ficam os prazos? Bom, na teoria, ô Paulo, você continua pagando. Agora, se você está com dificuldade financeira ou se você está fazendo uma gestão de caixa em que você pode fazer suspensão do pagamento, você suspende o pagamento, você não vai ser excluído, porque a portaria 7821 de 2020, ela veio falar que durante 90 dias, é importante, Paulo, 90 dias, durante 90 dias você não é excluído do parcelamento por falta de pagamento. Então o governo está entendendo o seguinte, eu estou aqui com uma dificuldade, né, financeira, eu estou com parcelamento ativo, então se você fizer a suspensão desse pagamento por 90 dias, você seria excluído antigamente, né, desse parcelamento. Mas agora não, agora o governo deu essa janela também, deu essa possibilidade para que durante 3 meses, 90 dias, você possa estar legalizado, né, sem nenhum tipo de cobrança, por estar inadimplente. Bom, então esse é um tema importante, né, que foi essa questão da suspensão, né, do adimplemento que eu estou comentando. E tem um negócio bem legal que está sendo pouco difundido, mas a gente já teve vários clientes que utilizaram essa prerrogativa, Neto, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, importante destacar isso, da Procuradoria, não é da Receita Federal, os parcelamentos da Receita, mas da Procuradoria, eles estão abertos, está aberta uma janela, Neto, de um parcelamento. São 2 tipos de parcelamento, um por adesão, que a gente está chamando de extraordinário, e um por negociação, que a gente está chamando de individual. Então, o que acontece nesses casos? Se você tem um débito tributário, você pode fazer um pedido, está aberto até 30 de junho, a primeira portaria era até abril, se eu não me engano, não me lembro a data, mas eles soltaram uma nova versão que está aberta até 30 de junho, super importante, para vocês olharem para dentro de casa e ver se tem parcelamento, né? E você pode fazer o parcelamento pagando entrada de 1% em até 3 parcelas. Tá, estou devendo 100 mil, você pode pagar R$1.000 em até 3 parcelas, você fica com essa carência de 3 meses pagando só as parcelas de entrada, e aí depois você pode parcelar em até 81 vezes, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 81 vezes. Então, se você é uma empresa, uma pessoa jurídica, você pode parcelar em até 81 vezes esse saldo. Agora, se você é pessoa física ou microempresa, o parcelamento pode chegar em até 97 vezes. Isso é bem vantajoso, pessoal. Eu tenho um parcelamento da Procuradoria-Geral que já estava ativo. O que eu posso fazer? Você pode incluir, você pode fazer a desistência dele anterior e fazer a inclusão com esse benefício. Então, eu acho que dessa live aqui, Neto, esse é um dos itens mais importantes, porque as reduções são bem relevantes, são questões bem importantes. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Neto? Não, pode tocar aí. Acho que já ficou bem claro aí a sua explanação. E tem mais um item que é super importante também. A gente está em fase de sanção, Neto, pelo presidente da República, né? De a gente suspender o pagamento de parcelamentos por 6 meses. Eu não vou comentar isso aqui agora, respondendo também para o Paulo, eu não vou comentar isso agora porque está para sanção, né? A gente ainda não tem a oficialização disso, mas muito provavelmente, Paulo, o governo federal vai sancionar isso, que aí você, colocando lá na nossa newsletter, como eu estava dizendo, se cadastra lá que a gente vai estar sempre divulgando isso, essas informações são importantes, a gente está sempre ativo nisso, gerando conteúdo. Está para o presidente Bolsonaro fazer a sanção dessa questão da suspensão por 6 meses, tá bom? Legal. Então vamos lá, o que acontece? A gente vai para a última parte, que isso é muito técnico, vale muito para contadores, né, para quem faz a gestão aí da empresa, né, a parte interna, a parte fiscal, tudo, que são as obrigações legais acessórias. Então, são vários itens aqui, tem 10 itens, eu vou passar por eles, para depois a gente entrar no segundo bloco da nossa live aqui. Então, por exemplo, produtos de uso médico hospitalar destinados ao combate da Covid. A gente também tem toda a parte de despacho aduaneiro, quando a gente traz de fora do país, que é muito burocrático para você nacionalizar essas mercadorias, né? Como a gente tem visto aí na televisão, está trazendo ventiladores, né, para vários estados, e isso está desburocratizado, né, Neto? Então agora o pessoal está simplificando todo esse despacho aduaneiro, tá certo? Então esse é um item interessante. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também, ela suspendeu aí qualquer tipo de cobrança durante 90 dias
também como a questão do parcelamento, mas para também não prejudicar as empresas nesse momento de dificuldade, né? Então, assim, é importante a gente saber disso também. Qualquer tipo de cobrança por 90 dias está suspensa. CND, certidão negativa de débitos, muitas empresas precisam para participar de licitação ou para pegar financiamentos agora, isso é super importante. Também elas foram prorrogadas por mais 90 dias. Então, imagina que você tinha uma CND que estava com vencimento para abril. Então, ela fica com mais 3 meses de validade, mesmo com vencimento em abril. Isso também foi colocado aí através da portaria número 555 de 2020 aqui do governo federal, tá bom? E aí, pessoal, vão fazendo pergunta, vamos interagindo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem ir colocando aqui também para a gente, tá? Tem um outro item que também é muito importante. A gente tem a declaração de brasileiros no exterior. Quem tem mais de 100 mil dólares no exterior é obrigado a declarar para o Banco Central esses valores. O governo também estendeu, isso estava até o dia 5 de abril, se eu não me engano, o governo estendeu até o dia 15 de julho, tá? Então, as empresas aí podem fazer a entrega disso até o dia... Não, desculpa, dia 1º de junho. Quem faz a informação trimestral é dia 15 de julho. Então, tem pessoas que têm mais dinheiro no exterior, ou empresas que têm mais dinheiro no exterior. A informação trimestral do primeiro trimestre de 2020, você entrega até 15 de julho. Quem tinha que entregar até o mês de abril, que são as pessoas físicas ou empresas que têm até 100 mil dólares no exterior, até o dia 1º de junho, isso foi prorrogado, tá bom? Então, também super importante. A gente também tem a declaração de imposto de renda da pessoa física, que era 30 de abril, que foi prorrogado, né, agora para o mês de junho, até 30 de junho, tá? Isso aí trouxe alívio para muita gente, Rodney. Trouxe alívio para muita gente, né, porque... É muita documentação, às vezes você não consegue achar as pessoas, estava todo mundo em home office, férias, suspensão, ficou um tempo aí sem o governo falar nada, mas no final das contas ele acabou aumentando aí para 30 de junho, tá? Bom, seguindo aqui, já está acabando essa parte, para a gente entrar no segundo bloco, a prorrogação das obrigações acessórias que a gente entrega no Simples Federal, tá certo? A portaria 153, a gente prorrogou isso daí para mais para frente. Então, a gente tem aqui também outras obrigações acessórias que são importantes. Como são várias datas, eu vou dar uma lida aqui, ó. Por exemplo, DCTF, que a gente tinha que entregar referente a abril, prorrogou para 22 de junho. A EFD de fevereiro, prorrogou, esse já foi o prazo, né? Foi prorrogado para 15 de abril. EFD de março, foi prorrogada para 15 de maio. E a EFD Contribuições, de abril, foi para 15 de junho, tá bom? E tem um outro item aqui também, Neto, que é o último que eu queria fazer um comentário, que é muito importante. Tem pouca gente falando disso, né? A gente, infelizmente, a cultura do brasileiro deixa as coisas para a última hora, mas a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de você entrar aí na questão da LGPD, eu queria só comentar a questão das obrigações acessórias estaduais, especificamente a FD, ICMS e IPI, que também houveram alguns estados que houveram prorrogações. Eu vou comentar só 5 estados que a gente deu uma checada. Então, por exemplo, no estado de Goiás, prorrogou-se por 60 dias as obrigações acessórias, no caso FD e ICMS, referente ao mês 3 e mês 4. Então, a do mês 3, que deveria ser entregue no dia 15 de abril, ela foi prorrogada para 15/6. Então, a mês de apuração, mês 3, foi prorrogado, a data de vencimento agora será no dia 15/6, 15 de junho. E a FD da apuração do mês de abril foi prorrogada para 15/7. Então, o vencimento originário seria 15/5 e foi postergado para 15/7. Lembrando que em Goiás, somente esses 2 períodos de apuração é que nós verificamos que houve a prorrogação. Então, pode ser, ainda não é certeza, pode ser que outras, do mês de maio, por exemplo, possa ser prorrogada, mas até então são só essas 2. No Maranhão, foi prorrogada só a FD do mês de março, para entrega até 30/4 último. Então, até o presente momento, não há notícias de novas prorrogações referente ao estado do Maranhão. Espírito Santo também não temos notícias de prorrogação.
prevalece o vencimento dia 20, assim como Rio de Janeiro e São Paulo também no mesmo status. Ok? Legal, Neto. Então, eu estava falando sobre o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entra em vigor agora, em agosto desse ano. É um trabalho, é muito trabalhoso você implementar isso nas empresas. Tem que ser feito todo um projeto, todo um estudo, com profissionais, né, gabaritados para isso. E as multas por não cumprimento, elas são gigantescas, podem chegar a milhões de reais em alguns casos. E é importante destacar que isso não vale só para empresa grande, não. Às vezes a gente fica pensando, né? É para multinacional, é para empresa que está na Bolsa de Valores. Não. O Brasil está se adequando aí a várias normas internacionais de governança, né? O Brasil tem evoluído nisso. Então, qualquer empresa tem que gerar proteção de dados dos seus colaboradores, dos seus clientes, enfim, de todos os stakeholders envolvidos. Então, a gente tinha que implantar até 31 de agosto, o governo prorrogou para até 31 de maio, tá bom? E a abrangência, né, Rodney, dessa questão, ela é bem ampla, né? Então, é importante que as empresas se atentem a essa questão. E vendendo nosso jabá aqui, né, a Mapa está preparada, né? A gente tem aqui na nossa parte de consultoria implementação de LGPD. Se alguém que está assistindo a live aí nesse momento ou vem assistir posteriormente, pode entrar em contato com a gente, que a gente também presta esse serviço, né, de implantação de LGPD. É importante destacar que isso está no nosso portfólio de serviço, né? A Mapa está posicionada para fazer isso. Então, Neto, a gente fez uma retrospectiva aqui das medidas tributárias, né? Chegou mais uma pergunta aqui da Cássia Costa, que ela está falando o seguinte, sobre a medida provisória 932, que é a redução de terceiros, houve uma liminar de suspensão, como proceder? Cássia, é o que eu comentei anteriormente, né? É do Sistema S, que a gente tinha reduzido a alíquota em 50%. Então, aquela questão que a gente pagou que a gente paga lá do Sistema S, se eu não me engano, acho que é 2,5%, né? Ficou reduzido para 1,25%. Hoje de manhã, isso é muito fresquinho, hoje de manhã o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília suspendeu essa questão. Então, como proceder? A gente tem que, muito provavelmente, quem fez o pagamento aí no mês passado, quem não fez o pagamento, a gente tem que aguardar os novos posicionamentos, a gente vê como vai ser, como vai desdobrar, pode vir outra medida, uma outra liminar caçando essa questão, né? Vamos esperar alguns dias para ver qual que é o posicionamento. E o que eu sugeri? Se inscreve lá no nosso site, na newsletter da Mapa, você entra lá www.mapa.com.br, que a gente sempre coloca essas notícias urgentes. Então, a gente vai estar informando aí nos próximos dias os desdobramentos disso. Mas o conselho é a gente aguardar um pouco, né? Muito recente, faz aí pouquíssimas horas que teve essa liminar. Tá bom? É importante comentar, Rodney, que assim, como é uma medida provisória e é uma decisão judicial que contesta essa medida provisória, é importante saber que provavelmente a Advocacia Geral da União vai recorrer dessa decisão, né, uma decisão liminar. Então é prudente, de fato, aguardar os próximos dias aí para ver os desdobramentos dessa decisão liminar. Legal, Neto. Então, Neto, isso posto, vamos para a segunda parte, são 11h28 agora, vamos para a segunda parte aqui da nossa live, a gente falar sobre algumas questões de... Bom, o que eu posso fazer agora nesse momento de pandemia, além dessas medidas de diferimento, de suspensão, que às vezes não valem para mim, parcelamento ou obrigações legais, o que mais eu posso fazer para tentar tributariamente, Neto, reduzir o meu pagamento de tributo, gerar mais caixa para a minha operação, para eu conseguir segurar mais empregos aí do pessoal? Vamos entrar nesse debate? E aí... A gente tem sempre que destacar, né, porque eu acho importante, são empresas optantes pelo lucro real, né? A gente tem empresas optantes pelo Simples Nacional, a gente tem empresas optantes pelo lucro presumido, e às vezes uma coisa não vale para outra, né? Então, Exato. Vou dar um exemplo, créditos de PIS e COFINS. Como a gente tem no lucro real, é o regime não cumulativo, ou seja, tudo que eu compro eu tomo crédito, né? Nem tudo especificamente,
mas aquilo que está ligado intrinsecamente à minha produção, e quando eu vendo eu faço débito, é como o ICMS, né, um imposto não cumulativo. Já não vale, por exemplo, o lucro presumido. Então, a gente vai entrar aqui, eu gostaria da sua posição, da sua opinião, Neto, em relação ao PIS e a COFINS. Então, isso vale para as empresas optantes pelo lucro real. Quem é optante pelo lucro presumido, o que a gente está dizendo aqui não tem validade, né? O que a gente vai falar agora nesse momento dos créditos de PIS e COFINS. E nem para quem está no Simples, porque essas empresas pagam o PIS e a COFINS de forma cumulativa, ou seja, o percentual sobre o faturamento. Então, Neto, o que você tem a dizer aí sobre essa oportunidade para as empresas optantes pelo lucro real, que usam o regime não cumulativo do PIS e COFINS, para que a gente verifique se tem oportunidade de redução? Então, Rodney, em relação ao PIS e a COFINS, para quem é do lucro real, tem a questão dos créditos, né? Apura lá a sua receita no regime não cumulativo, que é a questão dos novos conceitos de insumos, né? A gente tem uma decisão aí do STJ, né, que é transitada em julgado, que ele traz lá um novo conceito, um conceito mais amplo em relação aos créditos de PIS e COFINS que podem ser apropriados. Essa decisão ela já transitou em julgado, então ela já está em vigência, e em detrimento agora da pandemia, Rodney, outros itens poderão ser enquadrados na questão de essencialidade. Então, por exemplo, equipamentos de EPI dos funcionários. Isso já, lá na própria decisão, já se admite tomar crédito sobre as aquisições de equipamentos de proteção individual dos colaboradores, porque é um item essencial, né? Então, essa decisão, ela trouxe um novo conceito de essencialidade. Com agora a vigência da pandemia, é interessante que as empresas se atentem a isso, porque pode sim que outros itens podem se encaixar nesse conceito de essencialidade, né, na manutenção das atividades da empresa. Porque agora com a pandemia, uma série de controles, né, que foram exigidos, uma série de regramentos que precisam ser observados, né, decretos estaduais, municipais, a própria legislação federal. Então, é questão de segurança, de proteção, então tudo isso pode ser reavaliado. Além do que, Rodney, é importante avaliar que, assim, nas nossas andanças aí de consultoria, auditoria, que a gente presta serviço, identificamos, assim, que esse novo conceito trazido pela decisão do STJ ainda não está tão difundido. Então, a gente recomenda que isso seja verificado, né, porque é uma forma de diminuir o imposto a ser pago, né, porque eu vou gerar mais créditos, consequentemente eu diminuo o débito do meu imposto e o saldo a recolher. É isso aí, Neto. Então, a dica que fica, né, que você está mencionando, Neto, é o seguinte: vamos fazer uma revisão aí dos meus créditos. Eu estou tomando crédito de forma correta, não só desses novos itens por conta da Covid, mas eu estou utilizando os créditos de forma correta, né? Existem novas normativas, como o Neto colocou, que são super importantes para ver se a gente está adequado a esse novo regramento. E não é nada judicial, isso que o Neto está dizendo, isso que a gente está comentando, são questões administrativas, conceituais. Então fica aí a dica, o seguinte: vamos olhar se a gente está tomando todos os créditos que a legislação permite, né, com o alargamento da base de cálculo, né, dessa tomada de crédito, tá bom? E eu acho que é importante também a gente comentar, por exemplo, para o lucro presumido, falando de PIS e COFINS, são os tratamentos que vocês dão para o tipo de receita, porque na questão das receitas oriundas da atividade principal, a gente vai pagar lá, Neto, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, tá certo? E as outras receitas? Receitas financeiras, por exemplo, como que você está tratando isso na sua empresa? É tributado, não é tributado? Receita financeira, por exemplo, não sofre tributação de PIS e COFINS para quem está no lucro presumido, no regime cumulativo, né? Correção monetária, como que você está tratando na sua empresa? Então, também fazer uma revisão mais aprofundada, mais técnica, mais detalhada, sobre como que a gente está dando tratativa para cada tipo de receita. Porque, assim, muita gente fala que calcular o lucro presumido é muito simples. Não é tão simples assim, não. Você tem uma série de conceituações
que você precisa elencar por tipo de rubrica aquelas receitas para que você consiga se beneficiar de uma redução de carga tributária. Às vezes você está pagando indevidamente, né? O tributo, seja para mais, seja para menos, né? O objetivo agora é que a gente pague menos, e de forma legal, ninguém está falando para fazer aventura nenhuma aqui, tá bom? Então acho que isso é super importante, né, Neto, a gente comentar também sobre a questão aí do PIS e da COFINS, tá bom? Agora, assim, outra questão também, Neto, que eu vejo aí nas nossas andanças, fazendo as nossas consultorias, as nossas auditorias, é sobre questão de subvenção governamental, né? Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Tem alguma oportunidade que a gente pode falar, né, nessa questão de subvenção? Então, Rod, nessa questão da subvenção, o que a gente tem para comentar, basicamente é assim: uma empresa que é do lucro real, ou lucro presumido, perdão, e ela é beneficiária do fomentar, do produzir, é interessante que ela possa avaliar se de fato esse é o melhor modelo de tributação, considerando que se ela já tem a subvenção, que é o próprio fomentar ou produzir, para efeito de verificação lá na apuração lá do seu lucro final, né? Porque se está no lucro presumido, você não pode fazer nenhum tipo de dedução lá na questão do imposto de renda e contribuição. Ao passo que, se você observar a questão do lucro real, você pode sim fazer alguns abatimentos. Então, importante fazer essa avaliação. Eu sou beneficiário do fomentar ou produzir. De fato, o regime do lucro presumido é a melhor opção? Cabe uma avaliação nesse sentido. Legal, cabe a reflexão, né? Subvenção governamental aí são incentivos que o governo dá para as empresas. Geralmente esses incentivos eles têm que ser reaplicados integralmente no negócio, né? Você não pode, por exemplo, fazer distribuição de lucro deles. Então fica a reflexão aí, como o Neto disse também, é o seguinte: eu estou me beneficiando. Além, por exemplo, como a gente deu o exemplo aí do fomentar e do produzir, a gente está se beneficiando do melhor regime tributário, eu tenho alguma vantagem competitiva adicional para efeito de imposto de renda e de contribuição social que a gente pode usufruir. A gente tem feito alguns trabalhos muito interessantes para muitas empresas aí em relação à subvenção governamental, que a gente pode analisar sem compromisso nenhum aí com os empresários, né? Se existem possibilidades aí nessa questão de subvenção, né? Agora, seguindo aqui, Neto, também em relação a deduções, né? O que eu posso usufruir de redução tributária, muitas empresas deixam escapar, Neto, coisas às vezes até simples, né? Que são de tão simples, as pessoas acabam esquecendo aí. Vamos falar provisão de perdas, né? PCLD, depreciações, provisão de férias, provisão de 13º, né? Acaba deixando não permitido. Exato. Então, você podia fazer alguns comentários sobre isso também, que são questões simples, mas que às vezes podem trazer para a gente benefícios enormes aí na geração de caixa mensal. Exato, Rodney. Então, assim, só para exemplificar, título que é igual você falou, já é algo bem simples. Que as empresas do lucro real, elas podem fazer as deduções lá do contas a receber lá dos PCLDs, fazer aquela provisão, né, das liquidações duvidosas, né, dos créditos sobre liquidações duvidosas, pode ser feito lá a exclusão também para apuração do lucro real, né, aqueles clientes inadimplentes, né, que já tem muito tempo que não pagam, do título, né, que está em aberto, mediante aqueles controles básicos, né, de cobrança administrativa, né. Questão simples também que pode ajudar nessa questão de geração de caixa. Eu também, Rodney, queria comentar algumas questões que a gente observa bastante nos nossos trabalhos aí, junto aos clientes, que pode contribuir para a diminuição do imposto a pagar de forma legal, claro, Vamos lá. Que muitas das vezes não é observado. Por exemplo, quando uma indústria ela vai fazer aquisição lá de itens industriais, peças de manutenção, próprio ativo mobilizado, algumas máquinas, existe um convênio ICMS, que ele é de âmbito nacional, que ele permite que esse benefício, que é um benefício de redução de carga tributária, redução da base do ICMS a recolher, para
algumas máquinas e peças elencadas no rol que é estabelecido no convênio 52 de 91, ele permite que se pague menos o ICMS diferencial de alíquota sobre esses itens ou essas máquinas que são adquiridas. Então, o benefício que se aplica na tributação inicial lá na empresa vendedora, quando a empresa adquire fora do estado, ela precisa pagar o diferencial de alíquota, se for ativo mobilizado ou se for material de uso e consumo. Esse diferencial de alíquota ele também pode ser reduzido na mesma proporção. Então, para quem quer maiores esclarecimentos, a gente está aqui para poder esclarecer, mas o rol dos itens e das máquinas, ele está lá no convênio 52 de 91. Você vê, Rodney, é um convênio bem antigo e ainda carece de algum conhecimento aí pelas que a gente percebe aí. Então, é importante observar essa questão que pode, sim, trazer uma diminuição no pagamento do diferencial de alíquota. São muitas normas, né, Neto? A gente tem no Brasil aí uma infinidade de normas, todo dia sai alteração, então você tem que fazer um acompanhamento sistemático, você precisa de especialistas te ajudando nisso, porque o empresário tem que concentrar no core dele, né, no negócio dele, então deixar essa parte para quem entende do negócio efetivamente. Então, a gente tem muito cliente que a gente tem um trabalho recorrente de ficar analisando, por exemplo, os LCMs, para ver o que gera crédito, o que não gera, e isso muda constantemente. Então, às vezes, a gente está pagando imposto a mais ou está pagando imposto a menos sem nem ter conhecimento, né? São muitas normas. Como você disse, são coisas muito antigas e que a gente acaba, às vezes, nem se atentando sobre isso. Então, tem muita oportunidade tributária. A gente fez alguns comentários aqui, Neto, de forma global, são dicas aí para o pessoal, né? Por exemplo, no lucro, como a gente está dizendo aí, no lucro presumido, dá uma olhada nas rubricas da sua receita, você está pagando o imposto certinho, você está fazendo as presunções de forma correta, né? Porque a gente tem vários tipos de presunção, como o próprio nome diz, lucro presumido, lucro você presume a 32%, a 8%, às vezes tem empresas que estão presumindo itens aí a 32%, você pode ser 8%, né? Então, tem essas dicas, né? Olhar os créditos tributários, questões de subvenção, como a gente está dizendo, o que você pode melhorar ali como dedução do seu imposto no lucro real, como provisão de perdas que a lei permite, provisão de férias, provisão de 13º, né? Fazer a depreciação de forma correta, isso é super importante. Então, são itens aí que a gente tem que se atentar. Só um outro comentário, Rodney, só dentro da linha do que você está falando, que é algo também muito simples, mas que às vezes a gente percebe que passa batido, que é o crédito do ICMS sobre o diferencial de alíquota pago na aquisição de ativo imobilizado. Então, por exemplo, uma empresa adquire um ativo imobilizado de fora do estado, tem ali a obrigação de pagar o diferencial de alíquota, e esse valor ele vira crédito para a empresa para recuperar lá através do livro SIAP. Então, às vezes, isso aí também está ficando para trás. Exato. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa aí que dá para você ter oportunidades tributárias aí. E tudo que a gente está dizendo aqui é sem judicializar. Judicialização, né, Neto? É outra questão, é outro produto aí, tem que procurar escritório de advocacia especializado nisso, né? E aqui como a gente não é escritório de advocacia, a Mapa não é uma empresa de advocacia, a gente só trabalha realmente nessas questões administrativas que qualquer empresa aí pode usufruir. Ô Neto, antes de a gente fechar a nossa live, são 11h45 já, né? A gente está chegando no limite do tempo. Essa semana passada você participou aí com a secretária do Estado, né, a respeito do ProGoiás, esse novo programa, e eu queria que você desse uma pincelada para a gente, aí, as suas impressões, o que você achou sobre isso, o que é esse programa novo? Ele é melhor que fomentar, melhor que produzir, como que é isso? Então, Rodney, semana passada, como você falou, né, a secretária ela fez uma live apresentando o projeto, né, o novo benefício. E aqui eu vou falar bem rápido, de forma bem sucinta, o que é o ProGoiás. O ProGoiás ele é um programa também de incentivo à industrialização
no estado de Goiás, bem semelhante ao Fomentar e Produzir, mas com algumas diferenças básicas, principalmente a questão de simplificação de processos, ou seja, para uma empresa pedir um Fomentar ou um Produzir, o Fomentar não é nem possível mais, mas o Produzir, ela leva de até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, para poder já fazer jus ao benefício. Eles estão prometendo que no ProGoiás, no máximo em 60 dias, a empresa já poderá fazer jus ao benefício. Então, eles prometem uma desburocratização, tanto no processo de pedir o benefício, quanto no processo de operacionalização. Né? Porque a gente sabe que o Fomentar e o Produzir, além da apuração do próprio imposto, do próprio ICMS, né, que é beneficiado por esses 2 programas, existem uma série de obrigações que está por trás de tudo isso. E, às vezes, operacionalmente, é bem trabalhoso, bem burocrático. Eles prometem uma simplificação disso no ProGoiás. Além da simplificação, na simplificação da obtenção do benefício, também há uma simplificação também na operacionalização, porque, basicamente, o que é o benefício? Ele vai ser um crédito outorgado, que a empresa fará jus, para ser aplicado já no saldo do imposto apurado. Então, a empresa contribuinte do ICMS, ela vai lá, apurou os créditos, apurou os débitos. Aí vai ter o saldo lá devedor. Depois de apurado, ela vai lá e lança um crédito outorgado, que vai ser concedido por esse novo benefício, né, o ProGoiás, para poder já fazer o pagamento do líquido, né, do ICMS líquido. Aqui eu vou comentar, Rod, bem rapidamente, os percentuais que estão sendo prometidos. É importante observar que o ProGoiás, ele precisa de uma lei para começar a valer. O projeto de lei, ele já está em tramitação lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, então deve levar aí também uns 60 dias ou até mais para poder já virar lei, né? E assim, a partir do momento que virar a lei, já poder ser implementado. Então, você vai colocar na tela aí, Neto? Vou colocar aqui um slide. Coloca na tela aí, acho que fica melhor para a gente. E depois tem uma pergunta aqui para você que chegou. Depois você acabar de fazer a apresentação aí, a gente entra na pergunta. Então, deixa eu colocar aqui. E a gente vai poder visualizar. Essas tecnologias novas aí tem que se adaptar. Tem que ir adaptando, né? Como é minha primeira live, pessoal, então... Para mim tá aparecendo tudo preto aqui, viu, Neto? Agora apareceu, beleza, tô vendo aqui. Então, Rodney, aí estão os percentuais que estão sendo prometidos para quem for beneficiário do ProGoiás. Então, é um crédito outorgado de 64% aplicado sobre o saldo devedor já apurado. Importante também mencionar, pessoal e Rodney, que todos os outros benefícios fiscais existentes no estado de Goiás continuam valendo. Então, isenções, reduções de base de cálculo, créditos outorgados, né, continuam valendo. E esse crédito outorgado aí, ele é concomitante aos demais benefícios. Então, aí tem os percentuais de 64% de crédito, mais, né, tudo tem um mais, né, a contrapartida aí ao Protege de 10%. Isso no primeiro ao 12º mês de fruição. No primeiro ano aí, né? Exato. No segundo ano, 65% e uma contrapartida ao Protege de 8%. E no terceiro ano, 66% a partir do 25º mês, e aí é a última faixa, né? Para quem está optando apenas por essa questão mensal, 66% de um crédito outorgado com uma contrapartida ao Protege de 6%. Também tem uma outra faixa, mas aí a empresa tem que optar por uma média de recolhimento mensal. Isso aí a gente deixa para comentar, Rodney, quando a lei entrar em vigor, a gente vai fazer uma live específica para comentar o ProGoiás. Aqui é só uma apresentação inicial, né? E o que é importante para as empresas saber? Principalmente aquelas beneficiárias do Fomentar e Produzir. Ele vai ser permitido migrar, né? Quem é beneficiário do Fomentar ou Produzir poderá migrar para o ProGoiás e as empresas já podem verificar.
sobre as seguintes premissas. Vai ter vantagem tributária? Ou seja, hoje eu já tenho um benefício. Vai ser vantajoso mudar para o outro? Então vai ter que colocar isso na ponta do lápis para poder avaliar. Eu tenho que ter vantagem tributária em cima para poder fazer essa migração. Também vai ter que considerar o seguinte: isso vai migrar para o ProGoiás, vai alterar minha rotina das minhas operações? Às vezes tem empresas que são beneficiárias do Fomentar ou do Produzir, que tem a questão do beneficiamento em outro estabelecimento. Ele pega os produtos dele, manda para os insumos, para um terceiro, o terceiro industrializa ao meu pedido e depois retorna. Então, isso também tem que ser colocado na ponta do lápis. E, por último, a desburocratização. A gente sabe que hoje o Fomentar ao Produzir, ele tem uma série de obrigações, uma série de questões que tem que ser anualmente, tem lá as auditorias de quitação, os leilões de quitação para quem é do Fomentar, Então tem que avaliar tudo isso. E no ProGoiás, eles estão prometendo que de fato não haverá essa série de outras obrigações para poder cumprir. E aí eu coloquei, por último, Rodney, que no ProGoiás também vai ficar mantida aquela questão lá que hoje já tem, que é como se fosse uma segunda apuração, O beneficiário do Fomentar ou Produzir tem que fazer 2 apurações do ICMS. A principal para apurar o saldo devedor e depois para fazer aquela questão, a proporcionalização dos créditos, operações incentivadas, não incentivadas, está lá na Instrução Normativa 885. Infelizmente, ao que tudo indica, claro que a gente está falando aqui projetando o futuro, porque isso aí pode ser que se altere lá na frente, mas aí está mantido, pelo menos por enquanto, essa questão de fazer 2 apurações aí de operações incentivadas e não incentivadas. Não, legal. Basicamente é isso aí. Eu acho que deu para ter uma noção legal aí, do ProGoiás, Obrigado aí. E para a gente finalizar aqui, o Eduardo Silva mandou uma pergunta para você, ele colocou até seu nome aqui, Neto. Houve alteração do vencimento para o ICMS substituição tributária sobre compra de energia elétrica no Mercado Livre? Bom, o Eduardo, no estado de Goiás não foi alterado esse vencimento. Até a gente imaginou que pudesse haver alguma questão aí de alteração quanto aos vencimentos do ICMS, mas infelizmente não houve nenhuma prorrogação ou diferimento em relação a esses recolhimentos. Tendo em vista, inclusive, o seguinte, que os estados estão suando frio aí para poder pagar a folha de pagamento. Então, qualquer postergação ou diferimento aí afeta o caixa do estado. Mas, a princípio, até o presente momento, não houve nenhuma prorrogação. Tá. Ô Neto, então vamos finalizar a live aqui, pessoal. O seguinte... Se vocês tiverem mais dúvidas, quem está assistindo, eu vou fazer uma adaptação aqui rápida, eu vou deixar meu e-mail, tá aqui, rodney.guardia@mapa.com.br, tá um print na tela aí, quem quiser, rodney.guardia@mapa.com.br, pode mandar pergunta para mim, a gente vai responder. Tá? Quem quiser tirar mais alguma dúvida, falar sobre oportunidades tributárias, a gente está à disposição. Pode entrar no nosso site, lá também tem o contato@mapa.com.br. Pode pedir para a gente entrar em contato, nós estamos à disposição, porque nesse momento, como a gente está dizendo, os empresários, as empresas estão muito envolvidas aí com o seu core, com o seu negócio, estão envolvidas aí tentando salvar os empregos dos colaboradores. A gente tem visto isso aqui com os nossos clientes, a Mapa tem mais de 1.800 clientes, a gente tem visto isso aqui, o empenho do empresariado em tentar salvar aí os empregos do pessoal, então a gente está à disposição. Acho que... Eu deixei, Rodney, na tela aí os e-mails, tá? Se o pessoal quiser anotar. Não tá aparecendo. Não está aparecendo, não? Então, não. Agora eu estou vendo se você mudar aí, vai aparecer. Aí então... os e-mails estão aí, tá? Pode clicar aí, Tá dando para ver. Então, pessoal, acho que é isso. Obrigado aí, Neto, pela participação, E a gente volta aí numa outra oportunidade. Lembrando que na sexta-feira agora
Dia 15 também, às 11 horas, Daniel Negri e o Marlon Terra vão falar sobre gestão de fluxo de caixa, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Tudo de bom aí. Neto, vai fazer as considerações finais, por favor. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Valeu, Netão. Um abraço aí para todo mundo. Até mais. Até mais.